Irmãos, eu quero falar hoje sobre a Bíblia, não é? Em primeiro lugar. Nós temos falado sobre a palavra. Eu quero aplicar hoje a vida dos pais e dos filhos, porque estamos na semana que se comemora o Dia da Criança. E eu quero dizer para você que eu tenho olhado com muita preocupação a forma como as crianças têm sido criadas. Quantos têm filho pequeno aqui? Levante a mão. Quantos têm filho pequeno? Não são muitos, não é? Quantos já tem netos? Deixa eu ver, netos. Ó. Quantos pretende ter filhos? Levante a mão, deixa eu ver. Ó. Então você vê que é muita gente que tem criança à sua volta. Agora, como eu disse ali no vídeo e falei que seria a introdução desta mensagem, as crianças têm sido vítimas da sociedade atual. Crianças têm sido vítimas de pedófilos. Crianças têm sido abusadas. Crianças têm sido vítimas de religiosos que sacrificam os filhos aos demônios. E recentemente, uma mãe foi assassinada por policiais que chegaram, porque ela tinha acabado de degolar o seu filho em oferta aos demônios. Uma mãe. Então você vê que o diabo está de olho nas crianças. Crianças vítimas de promiscuidade. E você, como pai, como mãe, você tem que estar de olho nos seus filhos, nos seus netos. Não confie em ninguém. Não deixe dormir na casa de ninguém. Não deixe ninguém ir dormir com seus filhos na tua casa. Nós vivemos num outro tempo, e as pessoas estão desapercebidas quanto a isto. Ensine a tua filha a ser menina, ensine o teu filho a ser menino. Os tempos mudaram. Quando os pais não conversavam sobre sexualidade com os filhos, era tabu, era proibido. Mas hoje você tem, desde a idade bem tenra, bem no início, preparar o teu filho, preparar a tua filha. Quando alguém na rua oferecer um agrado, oferecer uma bala, um doce, uma promessa, a criança dizer não, sair correndo, ir embora. Porque às vezes nós descuidamos e o preço vem lá na frente. O preço vem lá na frente. Quando o pai assusta, quando a mãe assusta, com o desvio da criança, seja para o caminho do crime, das drogas, caminho da promiscuidade, caminho da incredulidade. Porque tem crianças assediadas por ateus, sendo ensinadas a não crer. E o grande problema que nós temos hoje é isto aqui, ó. Virou babá de criança. Toma a bala para você não ficar me perturbando. Toma o doce para você ficar quietinho.
E esta é uma responsabilidade dos pais. Pessoas que estão na primeira prateleira do desenvolvimento, da riqueza, não permitem isso para os seus filhos. Isso é mentalidade de pessoas medianas e pobres. Pessoas de primeiro mundo não permitem sequer que o seu filho tenha um celular, muito menos que entre nas redes sociais. E eu digo isso porque meu filho trabalha na área de investimentos. E ele me diz essas coisas. Rico não perde tempo com celular. Rico usa o celular como um material de trabalho. Brasileiro em geral usa o celular como perda de tempo. E eu queria fazer até um pedido a você. Durante o culto, desligue o teu celular. A não ser que você seja um médico que está de plantão ou um policial. O meu celular está aqui, ninguém toca. É tudo zerado. Se ele chamar, eu vou ver depois e eu atendo na hora que eu puder. Se for interessante, eu ligo. Não vai dar sinal de mensagem que eu estou recebendo. E você se esquece que a coisa mais preciosa que Deus nos deu é o nosso tempo. A maioria não valoriza o tempo que Deus lhe deu. O tempo que você tem de vida aqui na face da terra. O tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. O tempo vale mais do que o seu dinheiro. Se você tiver muito dinheiro e perder todo o dinheiro que você tem, você terá oportunidade para recuperar o dinheiro perdido. Mas o tempo você não recupera. O tempo você não recupera. E eu te pergunto, se você tivesse muito dinheiro, você sairia pelas ruas distribuindo dinheiro com as pessoas? Ninguém faz isso. E por que é que você dá o seu tempo para quem você não conhece? Hoje, nós vivemos uma era chamada era da informação. Foi o tempo da pré-história, foi o tempo da Idade Média. Na pré-modernidade as pessoas não tinham nada que nós temos. Na modernidade o ser humano começou a sofrer uma mutação. E no tempo em que nós vivemos, chamado da pós-modernidade, nós adentramos ao tempo da comunicação. E as redes sociais, tudo que fazem para ter o teu tempo. Você está falando com o teu celular e de repente você começa a ver coisas sobre as quais você está falando. Eu quero comprar um sapato, eu quero comprar uma bolsa, eu quero comprar um terno, eu quero comprar um carro, e de repente tudo começa a vir, porque aqui tem um microfone aberto que a maioria não sabe. No Google tem um microfone interno que só os técnicos da área ou aqueles que têm boa convivência com os meios de comunicação sabem como desligá-lo.
a maioria não tem nem noção disto. Vivemos num tempo, meus amados, em que vão brigar pelo teu tempo. E o desenvolvimento da tecnologia é tal que a próxima geração de fones de ouvido a próxima geração dos fones de ouvido vai captar o que você está pensando. Escrevam o que eu estou dizendo para você. A comunicação tem avançado como nunca nos dias de hoje. Como nunca. Quando eu tinha os meus 34 anos, 34 anos, surgiu o computador. E eu lembro-me muito bem que a gente tinha um computador de 8 bits e era algo esplendoroso. 8 bits. Vieram os megas, vieram os gigas. E hoje nós vivemos um tempo da tecnologia de ponta, mas ainda não estamos nem próximo do que virá nos próximos 10 anos. Se hoje você tem uma tecnologia de 4K, em 10 anos você terá de 8K. Imagens digitais, em que as pessoas terão os seus óculos e não precisarão mais de ver TV, porque terão tudo naqueles óculos já desenvolvido por várias empresas de tecnologia. Tudo isso com um único propósito: ter a tua atenção, ter o teu tempo. E eu tenho certeza, você pode esquecer a Bíblia para trás, você pode esquecer uma roupa para trás, você pode esquecer alguém para trás, mas se você esquecer o celular para trás, você fica doido. A grande preocupação das pessoas hoje é onde tem uma tomada para recarregar o seu celular. É uma ótima ferramenta de trabalho, e que eu a uso muito para produzir, não para tomar o meu tempo. E até dentro das igrejas, nas horas de culto, pessoas estão vasculhando as redes sociais porque estão doentes sem saber que estão doentes. Dependência semelhante à dependência das drogas mais pesadas. E às vezes nós criamos centros de recuperação de pessoas viciadas no álcool, viciadas na cocaína, na maconha, no crack. E dentro das igrejas, pessoas na dependência tecnológica, que leva à depressão, que leva a um sentimento de vazio. Pare e pense. Quando você publica nas redes sociais alguma coisa, eu me lembro quando surgiu o WhatsApp. Teve gente que me cobrava, mandei mensagem para o senhor nem viu. Ué, quem disse que eu tenho que ver na hora que a pessoa quer que eu veja? Publica alguma coisa e ninguém dá um like, ninguém te segue. O sentimento de vazio, de perda de prestígio, e sem as pessoas se aperceberem,
elas se isolam dentro da própria casa. Vão se isolando, vão se isolando, vão se isolando. É o filho no quarto, é a filha no outro quarto. E ali estão sendo doutrinados por pessoas que não têm o temor de Deus, porque os pais não estão preocupados com isso. No surgimento do computador, eu lembro-me, estava nos Estados Unidos e visitando algumas famílias, percebi que a configuração da casa das pessoas estava mudando. E mudando por quê? Porque com o surgimento dos computadores, os pais não queriam que os filhos ficassem com o computador no quarto isolados. Então eles estavam mudando a configuração das casas, e eu perguntei a razão, e eles disseram: não, o computador tem que estar numa linha em que a gente na cozinha consiga ver o que é que o filho está vendo no computador. Mas e com o celular? Os filhos dentro do quarto passando às vezes a noite toda, e você não se apercebe que o teu filho se tornou um dependente tecnológico, em jogatinas, em perdas de tempo, se tornando adultos viciados em pornografia, doentes da mente, doentes da alma, doentes do espírito, porque se deixaram levar por algo que atrai a todos, mas que no fim, como diz Salomão, morde como cobra. Esta é uma palavra de advertência, meus amados, porque os dias que vivemos são dias maus, e nós sabemos que a tecnologia, ela é usada por Deus para pregar o evangelho em todo o mundo, mas é usada por Satanás, e será usada ainda mais para monitorar as pessoas, para manter vigilância sobre as pessoas, para que as pessoas vão se isolando cada vez mais no seu mundo e se esquecendo de Deus. Se esquecendo de Deus. Nos próximos anos, você terá, com o desenvolvimento da robótica, seres, robôs humanizados, em que homens se casarão com máquinas e mulheres se casarão com máquinas. Podem anotar isto, porque as tecnologias que têm sido desenvolvidas têm um propósito. Assim como no Éden, o propósito é destruir o plano de Deus para a vida do ser humano. Não há como a gente proibir o uso de celular. Tem igrejas que proíbem redes sociais. Não há como. Você pode usá-lo para pregar o evangelho, você pode usá-lo para o seu trabalho, mas comece a se policiar para usá-lo em determinados horários. Não deixar que estes aparelhos dominem os seus filhos. E se você quer permitir, coloque para os seus filhos verem desenvolvimentos científicos e tecnológicos e crescer no conhecimento, e não perder tempo em vídeos que têm como propósito seduzir a mente da criança e torná-las escravas
escravas. Eu não sei como um pai, uma mãe é capaz de dar um celular para uma criança de 3, 4 anos. Meu netinho fez 10 anos, o outro tem 8 anos. Eles não têm celular na mão. Eles não sabem o que são redes sociais. E esses dias eu estava na casa do meu filho, e ele perguntou ao neto mais velho, que fez 10 anos: você prefere um livro ou celular? É claro que é o livro, pai. Porque foi ensinado certo. Nós temos a responsabilidade de cumprir o que diz a palavra do Senhor. E aí eu quero que você abra a Bíblia Sagrada agora. Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio no capítulo 6, a partir do versículo 4. Deuteronômio é um livro que resume toda a lei e tudo que Moisés recebeu de Deus como orientação quando ele subiu lá no Monte Sinai. A síntese está no livro de Deuteronômio. A partir do verso 4, no capítulo 6, olha o que diz o Senhor: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças. Como você vai ensinar o teu filho a amar a Deus? A gente ama quem a gente dá atenção. A gente ama quem é importante para a gente. E quem a gente ama, a gente tem prazer de passar tempo com a pessoa amada. Quanto tempo você passa na presença de Deus? Quanto tempo você passa com seus filhos, com seus netos? Mas a maioria passa muito tempo com pessoas que nem conhece direito. Dá atenção a pessoas que estão distantes, mas esquece do filho que está do lado. Se preocupa com pessoas que estão longe, mas não se preocupa com seus filhos. O tempo passa rapidamente. As crianças crescem. Quando você se assusta, o tempo já passou e é irrecuperável. É irrecuperável. Eu falei há poucos dias lá no culto pela manhã, no outro templo. Crianças da igreja que não sabem nada de Bíblia, não sabem um versículo da Bíblia. Prova de que os pais não estudam a Bíblia com seus filhos. As próprias crianças deram essa demonstração. E é por esta razão que tenho pregado incessantemente sobre o poder da palavra. Mas a palavra tem poder à medida que nós temos Deus falando através de nós. E para isso tem que ter comunhão com Ele. O texto continua e diz assim, Deuteronômio 6. Que todas, versos 6, que todas estas palavras que hoje te ordeno, não é uma opção não, amados, é uma ordem. Que todas as palavras que eu hoje te ordeno estejam em seu coração. Que essas palavras estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos teus filhos.
Intime os teus filhos. Eles precisam aprender a acordar e a estudar a Bíblia Sagrada, a ter comunhão com Deus. Estas palavras que hoje te ordeno estarão também no teu coração. Esta palavra tem que estar primeiro no teu coração, para depois estar no coração dos teus filhos. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O Senhor está dizendo, meus amados, que nós temos que fazer isto, porque há poder nessas palavras de Deus. Há poder. E por esta razão nós temos o dever. O texto está falando num outro tempo, diferente do nosso, é bem verdade, mas o ensinamento é o mesmo para os dias de hoje. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no teu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que amar a palavra de Deus. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços. O judeu religioso faz isso até os dias de hoje. O texto sagrado está amarrado nos seus braços. Debaixo das suas vestes está a palavra de Deus. Amarre-as como um sinal nos teus braços. Prende-as na testa. Se você for a Israel, você vai ver na testa de muitos judeus. Texto sagrado. Escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Não sei se você já viu o filme, porque a maioria não foi a Israel, mas quando um judeu chega em casa, a primeira coisa que ele faz é tocar na porta, porque ali está o texto sagrado. E sabe qual o texto sagrado? O Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé, porque aquele que te guarda não tosquenejará ou não vacilará. Eis que não vacilará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Salmo de proteção. Salmo de proteção, cantado e escrito quando os judeus saíram do cativeiro na Babilônia e vão em direção a Israel, e eles vão passando por aquele deserto, e os inimigos saqueadores ficavam nas montanhas espionando, e se vissem alguma carruagem passando, eles desciam e tomavam todos os seus bens. Por isso o salmista diz: eu elevo meus olhos para os montes, lá estão os saqueadores temidos, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, nos momentos de ameaça, nos momentos em que você se sente fragilizado, fragilizada, Deus é o nosso socorro.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso é preciso estudar e examinar a palavra do Senhor. E eu termino com o texto de Josué no capítulo 1. O Senhor convoca Josué, e ele diz para Josué que ele enfrentaria uma grande batalha pela frente, mas o Senhor estaria com ele, e ele venceria todos os seus inimigos. Mas no verso 8, o Senhor diz para ele qual seria o segredo das suas vitórias. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Não deixe de falar das palavras deste livro, porque eles só tinham a lei mosaica, e meditar dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Para que você cumpra, você só pode cumprir aquilo que você conhece. Se você não conhece a palavra de Deus, como a palavra de Deus vai estar em você? Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido, você será bem-aventurado. Só então, só quando você guarda a palavra, só quando você medita na palavra, é que você será bem-sucedido. Quem não quer que seus filhos sejam bem-sucedidos? Quem não quer? Todos queremos. Mas o caminho é este, não é por acaso, não é por acaso. Antes que você se assuste, porque o teu filho, a tua filha, os teus netos foram adotados pelo mundo das trevas. Antes que seja tarde, intime essas palavras aos seus filhos. Porque quando eles passarem da idade infantil, você não terá mais domínio sobre eles. E aí pode ser muito tarde. É por esta razão que eu gostaria de terminar orando pelos pais que estão aqui. Porque nós já oramos pelas crianças. Mas as crianças são vítimas. Vítimas desse mundo cruel e mau. Vítimas da sedução do mundo. Volto a dizer, a tecnologia tem sido desenvolvida para dominar a mente das crianças. O cérebro das crianças estão em formação. É por isso que uma criança aprende com facilidade um outro idioma. Os adultos têm dificuldade, mas as crianças aprendem com facilidade um ou mais idiomas, porque o cérebro está em formação. Não deixe que Satanás deforme a mente dos seus filhos, porque este é o propósito dele: cauterizar a mente das crianças. E se os pais se descuidarem, ele vai escravizá-las. No mundo do crime, no mundo das drogas, no mundo da promiscuidade. Você que tem filhos ainda sob o seu domínio, porque muitos já não têm mais os filhos sob o seu domínio. E o que eu sempre coloquei em prática para os meus filhos foi: vocês têm que ser submissos a Deus, em primeiro lugar. Vocês têm que ser obedientes aos seus pais, se vocês quiserem ser bem-sucedidos. E vocês têm que ser dedicados ao estudo. Não preciso deixar nada para vocês, que vocês serão bem-sucedidos. Temor de Deus,
obediência aos pais, dedicação aos estudos. Mas se o teu filho já passou daquela fase de infância, e você perdeu a oportunidade de estar com eles, de instruir no caminho do Senhor, saiba que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E Ele pode trazer de volta aquele filho, aquela filha que já está fugindo do teu controle e que já está te dando tanta tristeza. Filhos de pastores, filhos de diáconos, filhos de crentes com 10, 20, 50 anos de igreja, se perdendo para o mundo. Mas você tem que crer. Você tem que crer. Eu falhei, mas Deus pode resgatar meu filho, pode resgatar minha filha.